Olá, olá. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nos números recentes de um peso pesado da tecnologia, a NVIDIA. Eles mexeram bastante com as expectativas, né? Mesmo com toda essa febre da inteligência artificial. Exatamente, muita expectativa em cima deles. E, claro, vamos conectar isso tudo com o cenário aqui no Brasil, que também está bem agitado. Tem debate quente no Congresso sobre orçamento, imposto. Fiscal tá pegando fogo. Isso. E o Banco Central segurando os juros, né? Questões de comércio exterior e até uma operação da polícia que sacudiu a Faria Lima. Bastante coisa. Muita coisa pra gente conectar. A nossa missão aqui é essa, né? Tentar organizar essa avalanche de informação, pegar o que é mais importante das fontes que a gente analisou e entender o que está por trás das manchetes. Prontos para esse mergulho? Vamos lá. Ótimo. Então, começando pela NVIDIA. Saíram os resultados e, assim, à primeira vista pareceram bons, né? O lucro, receita acima do esperado para o segundo tri, mas o mercado não gostou muito. O que aconteceu ali? Essa é a pergunta, né? Porque os números brutos, olha, foram fortes. Receita de quase 47 bilhões de dólares, 46,7 bi para ser exata, um salto de 56% comparando com o ano passado. Impressionante. 56%? Nossa. E o lucro por ação também veio um pouquinho acima, $1,05 contra 1,01 esperado. Só que o ponto-chave foi a previsão para o próximo trimestre, o que vai até outubro. A famosa projeção futura. Isso, a NVIDIA falou em 54 bilhões de dólares de receita. Que ainda parece um número enorme, não? Perto dos 46,7 de agora. É enorme, sim, e tá, digamos, alinhado com a média do que o Wall Street esperava. Só que aí que tá o pulo do gato. Tinha uma parte do mercado, talvez os mais otimistas, esperando bem mais. Coisa de 60 bilhões, talvez, até um pouco acima. Ah, então foi uma frustração de expectativa, mesmo o número sendo bom. Exatamente, essa diferença entre o superotimismo e o número oficial da empresa, bom, gerou essa reação. As ações caíram uns 3% depois do fechamento do mercado. Entendi. E por trás dessa frustração, o que tem? Qual a preocupação real? Olha, eu acho que a preocupação é se aquele ritmo alucinante, sabe, de investimento em inteligência artificial que puxou a NVIDIA para cima de um jeito incrível, se ele consegue se sustentar nesse pique todo. Se o fôlego continua o mesmo. Isso. E um termômetro para isso é a receita da divisão de data centers. É dali que vem o hardware para IA, né? Essa receita veio em 41,1 bilhões. É muito dinheiro, claro, mas ficou um pouquinho abaixo da previsão, que era 41,3 bilhões. Uma diferença pequena, mas simbólica. Para alguns analistas, sim, pode ser talvez um primeiro sinal de que as margens da empresa, que estavam altíssimas, podem ter chegado num pico e aí o foco do mercado começa a mudar, sabe? Sai daquele hipercrescimento para uma fase mais de estabilização, talvez. Faz sentido. Mas eu vi que o CEO, o Jensen Huang, ele continua super otimista, né? Falando em trilhões de dólares de investimento em IA no mundo até o fim da década. Pois é, aí que mora a tensão, né? De um lado você tem essa visão de longo prazo super ambiciosa da diretoria. Eles acreditam numa revolução tecnológica que está só começando. E que eles vão liderar, claro. Superando muito, que sugerem talvez uma desaceleração nesse ritmo que a gente viu. E tem um complicador a mais aí. Que seria? A China. As restrições que os Estados Unidos imposam para exportar os chips mais avançados de IA, isso afetou o negócio da NVIDIA lá. Eles confirmaram que não venderam o chip H200 para clientes chineses importantes agora no segundo trimestre. E isso representa quanto de perda? Comparado com o trimestre anterior, a estimativa é de uns 4 bilhões de dólares a menos de receita que poderiam ter vindo da China. Nossa, é bastante coisa. É relevante. Existe uma chance de vender um pouco desse H20, talvez uns 2 a 5 bilhões, mas depende de licença do governo americano. E para vender a nova geração, os Blackwell, também precisa de aprovação. Sem restrição nenhuma, o potencial da China para a NVIDIA seria gigante, falam em até 50 bilhões por ano. Uau! Enquanto isso não se resolve, a empresa tenta mostrar força, né? Aprovaram mais 60 bilhões de dólares para recomprar ações. É um sinal de confiança, mas o mercado parece que está preferindo um pouco mais
de cautela agora. Entendido. Uma equação complexa lá fora. Agora, vamos trazer a lupa aqui para o Brasil. Enquanto a NVIDIA navega essas águas, por aqui a economia também tem suas próprias tensões, né? Prazo do orçamento de 2026 acabando, essa discussão do imposto de renda. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Começando por esse imposto de renda. O governo quer isentar quem ganha até R$ 5.000, certo? Como está essa história? Isso. Essa é a meta, uma promessa importante. Só que, para fazer isso sem bagunçar as contas públicas, precisa de compensação, né? Tem que achar de onde tirar o dinheiro que vai deixar de entrar. A famosa neutralidade fiscal. Exato. A proposta da equipe econômica é taxar mais quem ganha muito, acima de 600 mil por ano, com a alíquota subindo até 10% para quem ganha mais de 1.200.000 por ano. O Haddad até se reuniu com o Hugo Mota, presidente da Câmara, saiu falando em otimismo, em compromisso dos deputados com essa neutralidade. Mas a gente sabe que no Congresso as coisas nem sempre são simples. A oposição, agora mais forte com essa federação PP-União Brasil, está comprando essa ideia da compensação. Então, aí que o caldo engrossa. A oposição está se articulando e colocando outras cartas na mesa. Eles não só questionam essa compensação via taxação dos mais ricos, como querem aumentar a própria isenção. Ah, querem mais do que os 5 mil? Sim, já tinham elevado a discussão para R$ 7.350, por influência do Lira. Agora o PP fala em R$ 7.590. Tem gente que até solta a ideia de 10 mil, mas essa parece mais balão de ensaio, sabe? Menos séria na Câmara. E como eles querem pagar essa conta maior? O PP sugere, por exemplo, aumentar a CSLL dos bancos, aqueles que lucram mais de 1 bilhão. Já uma outra ala da oposição, mais próxima do PL, defende o seguinte: aprova a isenção maior e pronto, sem compensação nenhuma. Deixa o governo se virar para achar o dinheiro. Basicamente, o custo disso seria uns 25,8 bilhões para o governo no ano que vem. O clima é de tensão, de cabo de guerra mesmo. Tem gente falando nos corredores que a compensação é problema do Lula. E tudo isso com o relógio correndo, né? O prazo para mandar o orçamento de 2026 para o Congresso acaba amanhã. É muita pressão. E ainda tem a reforma tributária rolando em paralelo, né? Sim, a segunda parte que mexe justamente com renda e patrimônio. O relator Eduardo Braga parece estar avançando. A ideia é apresentar o texto na CCJ agora dia 9 de setembro e votar já no dia 17. Vamos ver se esse cronograma se confirma. Ah, já articulação política. E no meio desse furacão fiscal, como fica o Banco Central? Ele continua firme na ideia de manter a Selic alta por mais tempo, mesmo com a inflação dando alguns sinais de alívio? Continua firme, sim. O presidente do BC, o Galípolo, reforçou essa postura mais dura que o mercado chama de hawkish. Ele foi bem direto, disse que o BC não pode se emocionar com 1 ou 2 dados bons de inflação. Pragmatismo total. Ele reconhece que a inflação está caindo na direção da meta, mas diz que o processo é lento. E as próprias projeções do BC para a inflação lá na frente, 2026, 2027, ainda estão acima do centro da meta. E tem outros fatores além da inflação em si que preocupam o BC. Sim, ele apontou 2 pontos importantes. A renda das famílias, a massa salarial, está em nível recorde e o desemprego está no nível mais baixo da história registrada. Do ponto de vista social, é ótimo, claro, mas para quem está tentando controlar a inflação... Mais gente com dinheiro e emprego significa mais consumo, mais demanda. Exatamente. Isso pressiona os preços, principalmente de serviços. O último dado de emprego formal, o CAGED, até mostrou uma pequena desaceleração em julho, criou 129 mil vagas, menos que as 166 mil de junho, mas no geral o mercado de trabalho continua muito aquecido. E tem aquela análise interessante, né, sobre a política fiscal e a monetária estarem indo em direções opostas. Ah, sim, o ponto levantado pelo economista José Márcio Camargo. É uma ótima forma de ver a situação. Ele descreve esse cabo de guerra. De um lado, o governo com uma política fiscal que injeta dinheiro na economia, com Bolsa Família, reajuste do mínimo, etc. Isso ajuda o emprego, o consumo. Acelera a economia. Isso. E do outro lado, o Banco Central com a política monetária, pisando no freio, usando a Selic alta para esfriar a economia e segurar a inflação.
Ou seja, uma mão acelera e a outra freia, ao mesmo tempo. Isso deve tornar o trabalho do BC bem mais difícil, imagino. Com certeza, dificulta bastante o controle da inflação e cria essa dinâmica bem complexa para o cenário econômico brasileiro. Entendi. Bom, saindo um pouco dessa briga fiscal monetária interna, o Brasil também parece estar se mexendo na área comercial, talvez até como resposta a pressões de fora, como as tarifas americanas. Sim, há movimentos nessa direção. O vice-presidente Geraldo Alckmin está no México agora, buscando justamente estreitar os laços comerciais. Isso pode ser lido como uma tentativa de diversificar parceiros, né? Não depender tanto dos Estados Unidos, onde a relação anda meio tensa por causa das tarifas. E teve aquela contratação de advogados nos Estados Unidos também, né? Exato. O governo contratou um escritório grande lá, o Arnold & Porter Case Showler, um contrato que pode chegar a 3,5 milhões de dólares. O objetivo declarado é defender os interesses brasileiros contra o que eles chamam de medidas punitivas de outros países, uma clara referência às tarifas. E a preocupação com o emprego por causa disso é real. Parece que sim. O ministro do Trabalho, o Marinho, chegou a falar num risco de perder 330 mil empregos até o fim do ano. Num cenário bem pessimista, se tudo der errado, como ele disse. Mas ele mesmo ponderou que não acredita nesse cenário extremo. De qualquer forma, mostra que a preocupação existe. E para proteger a indústria aqui dentro, teve aquelas medidas antidumping. Isso, a Camex, que cuida do comércio exterior, aprovou medidas contra importações consideradas desleais. Aplicaram tarifas em folhas de aço da China, fibras de poliéster de vários países asiáticos e também uma tarifa provisória contra resinas de polietileno dos Estados Unidos e Canadá. É o governo tentando proteger alguns setores aqui. Certo. Muitas frentes abertas para o governo. E no mundo das empresas aqui no Brasil, o que mais se destacou nesses últimos dias? Olha, tivemos algumas notícias relevantes. Na Petrobras, por exemplo, eles concluíram um teste super importante lá na Foz do Amazonas, a chamada avaliação pré-operacional. É um simulado para testar a resposta a um vazamento de óleo. Ah, aquele teste que o IBAMA exigia para liberar a perfuração, né? Exatamente. É visto como a última etapa antes da decisão final do IBAMA sobre a licença para perfurar na margem equatorial. A expectativa agora está lá em cima. Ah, e o governo também indicou um nome novo para o conselho da Petrobras, o Marcelo Weick Pugliese. Outra que teve notícia foi a Sabesp. Lembra da privatização parcial em julho? Lembro, sim. Então, a empresa divulgou que já investiu 10,6 bilhões de reais desde então e, segundo ele, já está dando resultado. Menos vazamento de água, conserto de rua mais rápido. Falaram também que estão ligando 100 mil casas novas por trimestre na rede de água e esgoto e aprovaram uma tarifa social com 50% de desconto. Interessante ver esses primeiros números pós-mudança. E a Oi? Aquela novela da recuperação judicial continua. Continua. A Oi adiou de novo os resultados do segundo trimestre, agora ficou para 4 de setembro. E para tentar dar um gás na ação, que está valendo centavos, propuseram um grupamento, juntar 25 ações em uma só. É uma tentativa de tirar a ação daquele patamar muito baixo. E teve a operação na Faria Lima, né? Isso deu o que falar. Nossa, deu muito o que falar. Uma mega operação da polícia chamada Quasaritanque, investigando a ligação de bancos e fundos de investimento ali da Faria Lima com o PCC. O foco é lavagem de dinheiro, principalmente no setor de combustíveis. E os valores são altos. Altíssimos. O BB Bank foi citado como um dos alvos principais. Falam em movimentações suspeitas de quase 18 bilhões de reais e sonegação de 1,4 bilhão. A justiça já bloqueou a mais de 1 bilhão em bens. É uma investigação com potencial para mexer bastante com o setor financeiro. Com certeza ainda vamos ouvir muito sobre isso. Sem dúvida. E para fechar o cenário corporativo, falando em mercado financeiro, a B3, a nossa bolsa, confirmou que o CAD abriu uma investigação preliminar. O órgão de defesa da concorrência. Isso, para apurar se a B3 estaria dificultando a entrada de uma concorrente, uma nova central para registrar e guardar os títulos, a CSDBR.
A suspeita é de praticante competitiva para manter o domínio que a B3 tem hoje nesse serviço. Ufa, realmente, quanta informação, de NVIDIA lá fora até esses detalhes todos aqui dentro. Se a gente tentar amarrar tudo isso, o que fica dessa análise toda? De um lado, um gigante global de tecnologia, a NVIDIA, símbolo da IA, vendo seu ritmo de crescimento ser questionado. Um certo pé no freio nas expectativas, talvez. E aqui no Brasil, esse caldeirão fervendo. Briga fiscal no Congresso, Banco Central cauteloso com juros, as pressões no comércio e até essas investigações pesadas no coração financeiro do país. O que eu acho fascinante é justamente ver como essas coisas se conectam, sabe? A desaceleração da NVIDIA, mesmo que leve, mexe com o humor dos mercados no mundo todo, com o apetite por risco. E isso pode afetar o Brasil, sim, na hora de atrair investimento. E as nossas questões internas também se misturam, né? Totalmente. Essa dinâmica que a gente falou do fiscal tentando aquecer e o monetário tentando esfriar, isso cria um cenário muito particular para o nosso emprego, para a nossa inflação. E a investigação na Faria Lima, claro, acende um alerta enorme sobre governança, sobre controle no sistema financeiro. Isso é crucial para a confiança de todo mundo, investidor daqui e de fora. Essa interconexão é a chave mesmo. E deixa a gente pensando, né? Nessa disputa de forças aqui dentro, o fiscal empurrando o emprego para cima e o monetário segurando a inflação. Qual delas vai ter mais peso? Qual vai definir para onde a economia brasileira vai nos próximos meses? É a pergunta que fica no ar. Uma pergunta de milhões, como dizem. Exato. Uma questão para a gente continuar acompanhando bem de perto. E com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.